Você já sentiu que o destino estava ao seu lado? O avião está lotado, passageiros inquietos e uma jovem mãe entra apressada com um bebê de colo chorando de cansaço. Sem perceber, ela se senta no assento errado. Ao lado dela, um homem misterioso a observa. E o que ele faz a seguir muda tudo. Curta este vídeo se você acredita que encontros inesperados podem mudar destinos. Comente. O amor pode estar a um assento de distância para apoiar essa história. Compartilhe com alguém que adora finais surpreendentes. Inscreva-se no canal, porque você não vai querer perder essa história até o último segundo. O cheiro de café requentado e desinfetante hospitalar ainda grudava na roupa de Clara quando ela finalmente conseguiu atravessar o corredor apertado do avião. O bebê de 2 meses pesava como chumbo em seus braços trêmulos, e cada passo parecia uma eterniva. A pequena Helena choramingava baixinho, aquele gemido agudo que perfurava o peito e fazia Clara sentir que estava falhando como mãe mais uma vez. Seus dedos suados seguravam a passagem amassada com tanta força que as letras já estavam borradas. 14C. Murmurou para si mesma, tentando decifrar os números que dançavam diante de seus olhos embaçados pelo cansaço extremo. 48 horas sem dormir direito, mamadeiras de madrugada, fraldas trocadas no chão frio do banheiro do aeroporto, tudo se misturava numa névoa de exaustão que a fazia cambalear. O avião estava lotado. Passageiros empurravam bagagens nos compartimentos superiores com pressa irritada, o barulho metálico ecoando como trovões. Uma aeromoça passou por ela quase correndo, o perfume doce deixando um rastro enjoativo no ar já viciado. Clara precisava se sentar antes que suas pernas cedessem completamente. "Desculpa, com licença", sussurrou, tentando passar por um casal que discutia sobre lugares na janela. O homem a olhou com impaciência, como se ela e o bebê fossem um inconveniente pessoal. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Desde que descobriu a gravidez, parecia que o mundo inteiro a julgava. Jovem demais, sozinha demais, despreparada demais. Helena aumentou o volume do choro, e Clara sentiu os olhares se voltarem para elas como holofotes. Suas mãos tremiam enquanto balançava a filha, tentando encontrar aquela posição mágica que sempre a acalmava. Mas nada funcionava. O choro ecoava pelo corredor estreito, e Clara teve vontade de desaparecer. 14C, 14C, repetiu como um mantra, procurando desesperadamente pelo assento. Os números pareciam estar em código secreto. 12A, 12B, 13A. Onde estava o 14C? Sua visão estava embaçada e ela piscou várias vezes tentando focar. Finalmente, viu uma fileira que parecia certa e se jogou no primeiro assento livre que encontrou. O alívio de finalmente estar sentada foi tão intenso que ela quase chorou. O assento de couro estava morno, como se alguém tivesse acabado de sair, e tinha um cheiro masculino sutil, uma mistura de madeira seca e algo caro que ela não conseguia identificar. Clara ajeitou Helena contra o peito, sentindo o suor escorrer pelas costas do vestido já manchado de leite. "Pronto, meu amor, agora a mamãe vai conseguir te dar leite gostoso", murmurou, beijando a testa suada da filha. Helena continuava chorando, mas agora parecia mais um protesto do que desespero. Clara abriu a bolsa de fraldas com uma mão só, procurando a mamadeira. Sua mão direita estava dormente de carregar o bebê, e ela precisou morder o lábio para não gemer de dor. Foi quando uma sombra se projetou sobre ela. Clara levantou os olhos devagar, com medo do que encontraria. Um homem estava parado no corredor, alto demais, elegante demais, poderoso demais para aquele avião comum. Ele usava um terno azul marinho que parecia ter sido cortado especialmente para seu corpo atlético, e uma gravata de seda que custava mais do que Clara ganhava em um mês.
Seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados e ela podia sentir o aroma de um perfume caro, amadeirado, másculo, o tipo que vinha em frascos pequenos e caros. Mas foram os olhos dele que a deixaram sem fôlego. Castanhos escuros, intensos, com uma profundidade que parecia esconder 1000 histórias. Não eram olhos cruéis ou impacientes como ela esperava. Eram cansados, como se ele também carregasse um peso invisível nos ombros largos. Eu acho que esse é o seu lugar, disse Clara, a voz saindo como um fio quebrado. Ela olhou novamente para a passagem amassada em sua mão livre, tentando decifrar os números borrados. 14C. Não, espera. Sua voz morreu quando percebeu o erro. Ela estava no 14A, o assento da janela. Um assento que claramente não era seu. Helena escolheu exatamente esse momento para soltar um berro que fez metade do avião se virar para olhar. Clara sentiu as bochechas pegarem fogo e lágrimas de frustração queimaram seus olhos. Desculpa, eu estou tão cansada que nem consigo ler direito. Vou sair, pode ficar com seu lugar. Ela começou a se levantar, mas as pernas bambas quase não a sustentaram. Helena escorregou um pouco em seus braços e Clara teve que fazer um movimento brusco para segurá-la, derrubando a bolsa no chão. Fraldas, lenços, chupetas e uma mamadeira meio vazia se espalharam pelo corredor estreito. Merda! Sussurrou, e imediatamente se arrependeu de ter falado palavrão perto da filha. Tudo estava dando errado. Tudo sempre dava errado. Ela era uma péssima mãe, uma péssima pessoa, e agora estava atrapalhando a viagem de um homem que provavelmente tinha coisas muito mais importantes para fazer do que lidar com uma garota desarrumada e seu bebê chorão. Clara se abaixou para recolher as coisas, Helena ainda chorando em seus braços, quando sentiu uma mão firme tocar seu ombro. Era uma mão grande, quente através do tecido fino de seu vestido, e o toque foi tão gentil que ela quase se desfez ali mesmo. Fique. A voz dele era grave, rouca, com uma qualidade aveludada que fez algo estranho acontecer no estômago de Clara. Ela levantou os olhos, encontrando novamente aquele olhar castanho profundo. Agora ele estava mais próximo, agachado ao lado dela para ajudar a recolher as coisas do chão, e ela podia ver detalhes que a deixaram ainda mais nervosa. Uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda. Cílios absurdamente longos para um homem. Um leve aroma de menta em sua respiração. Vocês precisam descansar, ele disse, pegando uma chupeta cor-de-rosa que havia rolado para debaixo do assento da frente. Seus dedos roçaram os dela quando devolveu o objeto, e Clara sentiu uma descarga elétrica subir pelo braço. Eu posso sentar em qualquer lugar. Clara piscou, confusa. Mas é o seu assento, e deve ser primeira classe ou executiva. Eu não posso... Ele balançou a cabeça, um meio sorriso tocando o canto da boca. É só um assento. Seus olhos se voltaram para Helena, que havia parado de chorar, e agora o observava com aquela curiosidade intensa que só bebês possuem. Ela é linda. Quantos meses? 2. Clara respondeu automaticamente, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Ela nasceu um pouco antes do tempo. Ainda está se acostumando com tudo. Por que ela estava contando isso para um estranho? Mas havia algo na voz dele, na maneira como olhava para Helena, que a fazia sentir que estava tudo bem. O homem estendeu um dedo cuidadosamente e Helena imediatamente o agarrou com sua mãozinha minúscula. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto sério, e Clara sentiu o coração dar uma cambalhota estranha. Oi, princesa, ele murmurou para Helena, a voz ficando ainda mais macia. Você está dando trabalho para a mamãe, não está? Helena fez um pequeno ruído, quase como se estivesse respondendo, e ele riu baixinho. Pois é,
Eu imaginei. Clara ficou hipnotizada observando a interação. Havia uma delicadeza nos movimentos dele que contrastava com sua aparência imponente, como se soubesse exatamente como lidar com algo tão frágil e precioso. Quando foi a última vez que alguém havia olhado para Helena assim, com carinho genuíno, em vez de irritação ou pena? Eu sou Adriano, ele disse finalmente levantando os olhos para Clara. E você está tremendo. Só então Clara percebeu que estava mesmo tremendo. A adrenalina do embarque, o cansaço extremo, a vergonha de estar no lugar errado, tudo isso a havia deixado em um estado de tensão que agora se manifestava em pequenos espasmos incontroláveis. Clara, ela conseguiu dizer. E essa é Helena. Nós estamos indo para São Paulo. É a primeira vez dela no avião, e eu não sabia que seria tão difícil. Sua voz falhou, e ela teve que morder o lábio para não chorar na frente dele. Adriano se levantou e, com um movimento fluido, pegou sua jaqueta do compartimento superior. Era uma peça linda, obviamente cara, do tipo que Clara só via em revistas. Ele a estendeu para ela sem hesitação. Vista isso. O ar-condicionado aqui é brutal e você está com a roupa fina. Não era um pedido, mas também não era uma ordem. Era simplesmente alguém cuidando de alguém que precisava ser cuidada. Clara quis protestar. E se ela sujasse a jaqueta? E se Helena vomitasse nela? Mas o tecido era tão macio e quentinho que ela não conseguiu resistir. Ela se envolveu na peça e imediatamente se sentiu protegida, envolvida por aquele aroma masculino que agora a cercava completamente. Obrigada, sussurrou, e pela primeira vez em semanas, Clara se sentiu um pouco menos sozinha no mundo. O rugido dos motores encheu a cabine quando o avião começou a ganhar velocidade na pista. Clara apertou Helena contra o peito, sentindo o coração disparar, não apenas pelo medo de voar, mas pela presença intensa do homem ao seu lado. Adriano havia se acomodado no assento do corredor com uma elegância natural que fazia cada movimento parecer calculado, mas seus olhos continuavam voltados para elas com uma atenção que a deixava simultaneamente confortada e nervosa. A jaqueta dele ainda envolvia seus ombros, e Clara podia sentir o calor residual de seu corpo no tecido. Era uma sensação estranha, íntima demais para desconhecidos, mas ela não conseguia tirá-la. O tecido era de uma maciez impossível, provavelmente caxemira pura, e carregava aquele aroma masculino que começava a se tornar familiar. Madeira seca, uma pitada de couro e algo discretamente cítrico que devia ser um sabonete caro. Primeira vez voando? Adriano perguntou, a voz grave cortando através do barulho crescente dos motores. Havia uma qualidade calmante em seu tom, como se ele soubesse exatamente como tranquilizar pessoas nervosas. Clara assentiu, tentando não demonstrar o pânico que sentia crescer no peito. Helena também. Eu não sabia que seria tão barulhento. Ah, Zoe. A pequena havia começado a se agitar novamente, franzindo o rostinho numa expressão que Clara já conhecia bem. Era o prelúdio de uma crise de choro épica. O avião inclinou para cima bruscamente e Clara sentiu o estômago despencar. Helena sentiu a mudança também e imediatamente começou a chorar, um som agudo e desesperado que cortou o zumbido ambiente da cabine como uma lâmina. Clara tentou balançá-la, sussurrando palavrinhas carinhosas, mas o choro só aumentava de volume. "Shh, meu amor, está tudo bem", murmurou, mas sua própria voz estava trêmula. "A mamãe está aqui, você está segura." Mas Helena não se convencia. Seus pequenos punhos se agitavam no ar, e seu rosto ficou vermelho do esforço de chorar. Clara podia sentir os olhares irritados dos outros passageiros se voltando para elas. Uma mulher, algumas fileiras à frente, se virou com uma expressão de desaprovação óbvia, e um homem de negócios do outro lado do corredor balançou a cabeça com impaciência.
O calor da vergonha subiu pelo pescoço de Clara, fazendo-a suar debaixo da jaqueta emprestada. Desculpa, disse para Adriano, tentando abafar o choro de Helena contra seu peito. Ela não está acostumada com isso tudo. O barulho, as pessoas estranhas. Sua voz se quebrou um pouco. Eu não deveria ter viajado sozinha com ela. Eu não sei o que estou fazendo. Foi então que Helena começou a tremer. Pequenos espasmos percorriam seu corpinho, e Clara percebeu com horror que ela estava com frio. O ar-condicionado do avião estava funcionando a todo vapor, criando uma corrente gelada que cortava através de sua roupinha fina de algodão. Clara havia esquecido de trazer um cobertor, mais uma falha na sua lista crescente de erros maternais. Ela está com frio, disse a voz carregada de culpa. Eu esqueci de trazer algo mais quente para ela. Que mãe péssima! Lágrimas queimaram seus olhos. Parecia que não importava o quanto tentasse. Sempre havia algo que esquecia. Algo que fazia errado. Sem dizer uma palavra, Adriano se moveu. Com movimentos fluidos e precisos, ele se levantou e abriu o compartimento superior novamente. Clara observou, hipnotizada, enquanto ele retirava um casaco de lã cinza escuro, outro item claramente caro, com corte impecável e tecido que parecia absurdamente macio. O que você está fazendo? Clara perguntou confusa quando ele voltou para o assento. Cuidando de vocês. Ele respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Com uma delicadeza que contrastava com suas mãos grandes e masculinas, ele começou a envolver Helena no casaco. O tecido era tão macio que a pequena imediatamente parou de tremer, afundando na suavidade quente. Clara ficou sem palavras. O casaco provavelmente custava mais do que ela ganhava em 3 meses, e ele estava usando para cobrir um bebê que ele nem conhecia. Mas... e se ela sujar? E se ela vomitar? Eu não posso pagar para mandar limpar. Adriano a interrompeu com um olhar firme, mas gentil. É só um casaco, Clara. A maneira como ele disse seu nome fez algo estranho acontecer no peito dela, uma vibração quente que se espalhou até as pontas dos dedos. Ela precisa estar aquecida, o resto não importa. Helena, agora envolvida no casaco macio e aquecido pelo cheiro reconfortante de Adriano, começou a se acalmar. Seus soluços diminuíram para pequenos gemidos e então para uma respiração mais regular. Clara sentiu um alívio tão grande que quase desabou. Obrigada, sussurrou, e desta vez havia um peso diferente na palavra. Não era apenas gratidão pela gentileza, era algo mais profundo, mais complexo. Era o reconhecimento de que alguém estava cuidando delas de um jeito que ninguém havia feito há muito tempo. Ela está com fome, Adriano observou, notando como Helena fazia pequenos movimentos de sucção com a boca. Você trouxe mamadeira? Clara assentiu, procurando na bolsa de fraldas com uma mão só. Encontrou a mamadeira, mas quando levantou para ver o conteúdo, seu coração afundou. Está fria, murmurou. No aeroporto estava morna, mas agora... Ela balançou o recipiente, ouvindo o líquido gelado se mexer lá dentro. As aeromoças podem esquentar, Adriano sugeriu, já levantando a mão para chamar uma delas. Uma jovem loira se aproximou com um sorriso profissional. Mas Clara notou como seus olhos se iluminaram quando pousaram em Adriano. Era impossível não notar. Ele tinha aquela presença magnética que fazia as pessoas prestarem atenção. Em que posso ajudá-los? A aeromoça perguntou, sua voz ficando ligeiramente mais aguda. Vocês poderiam esquentar isso para o bebê? Adriano pediu, entregando a mamadeira com um sorriso cortês, mas distante. Claro, já volto, ela respondeu, praticamente saltitando pelo corredor. Clara observou a interação com uma pontada estranha no peito. Era ciúme? Isso era ridículo. Ela mal conhecia o homem e ele estava apenas sendo gentil. Mas havia algo na maneira casual, como ele lidera com a atenção feminina,
que sugeria que era acostumado com isso. Você faz isso sempre? Ela perguntou impulsivamente. O quê? Adriano se virou para ela, uma sobrancelha levantada. Cuidar de estranhos. Dar suas roupas caras para bebês chorões. Salvar mães desesperadas. Clara sentiu o rosto esquentar. Por que havia perguntado isso? Adriano ficou em silêncio por um momento, seus olhos castanhos estudando o rosto dela com uma intensidade que a fez se remexer no assento. Não, ele disse finalmente, nunca. Havia algo na voz dele, uma honestidade crua que fez Clara engolir em seco. Então, porque... Não sei, ele admitiu, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele pareceu ligeiramente vulnerável. Quando vi vocês ali, tão perdidas, tão frágeis, algo em mim simplesmente reagiu. Ele pausou, passando a mão pelos cabelos escuros. Talvez porque vocês me lembraram de como é estar sozinho quando mais se precisa de alguém. A aeromoça voltou com a mamadeira aquecida, interrompendo o momento íntimo. Aqui está, na temperatura perfeita, ela disse, entregando o recipiente com um sorriso radiante para Adriano. Mais alguma coisa que precisem? Estamos bem, obrigado, Adriano respondeu educadamente, e Clara notou como ele nem olhou diretamente para a mulher. Sua atenção estava completamente focada em Helena, que havia começado a se agitar novamente, claramente faminta. Clara testou a temperatura da mamadeira no pulso, perfeita, e começou a oferecê-la para Helena. A pequena agarrou o bico com uma fome desesperada, fazendo pequenos ruídos de satisfação enquanto bebia. Devagar, meu amor, Clara murmurou, acariciando os cabelos escassos da filha. Não vai acabar. Pode beber com calma. Adriano observava a cena com uma expressão estranha no rosto, algo entre ternura e melancolia. Você é muito nova para estar fazendo isso sozinha, ele disse suavemente. Clara sentiu os ombros se tensionarem. Tenho 22 anos. Não sou tão nova assim. Não quis ofender, Adriano se apressou a dizer. É só que... Onde está o pai dela? A pergunta que Clara mais temia. Ela desviou o olhar, focando no rostinho relaxado de Helena enquanto ela bebia. Ele, quando soube da gravidez, disse que não estava pronto para ser pai, que tinha sonhos grandes demais para ser amarrado por uma família. Sua voz saiu amarga. Aparentemente, esses sonhos não incluíam a gente. Adriano ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma raiva controlada. Então, ele é um idiota. Clara levantou os olhos, surpresa com a veemência na voz dele. Você nem me conhece. Talvez ele estivesse certo. Talvez eu não seja material para esposa e mãe. Para! Adriano a interrompeu, a voz firme. Eu posso não te conhecer há muito tempo, mas posso ver como você cuida dela, a forma como você a protege, como se preocupa com cada detalhe. Helena é sortuda por ter você. Lágrimas queimaram os olhos de Clara. Ninguém havia dito isso para ela antes, nem sua mãe, que ainda estava desapontada com a gravidez não planejada, nem as outras mães no parque, que a olhavam com uma mistura de pena e julgamento. Definitivamente não Miguel, que havia sumido da vida dela sem olhar para trás. Obrigada, ela sussurrou, e desta vez não conseguiu segurar uma lágrima que escorreu pela bochecha. Adriano estendeu a mão e, com uma delicadeza infinita, enxugou a lágrima com o polegar. O toque foi breve, mas deixou uma marca quente na pele de Clara. Durmam tranquilas, ele disse suavemente. Eu cuido de vocês durante o voo. E pela primeira vez em meses, Clara acreditou que talvez, apenas talvez, ela não estivesse completamente sozinha no mundo. O ronronar constante dos motores havia se tornado um som hipnótico, envolvendo a cabine, numa espécie de casulo suspenso entre as nuvens.
Clara havia conseguido cochilar por algumas horas, a cabeça apoiada contra a janela fria, enquanto Helena dormia profundamente em seus braços, ainda envolvida no casaco macio de Adriano. O aroma masculino agora estava impregnado em suas roupas, criando uma sensação estranha de intimidade e proteção. Quando acordou, o sol já estava se pondo lá fora, pintando as nuvens de tons dourados e rosados que pareciam saídos de um quadro. Por um momento, Clara esqueceu onde estava, perdida na beleza hipnotizante do céu infinito. Foi só quando sentiu o peso quente de Helena em seus braços que a realidade voltou. Ela estava num avião, ao lado de um homem que havia transformado o que deveria ser uma viagem torturante numa experiência quase mágica. Adriano estava acordado, digitando silenciosamente em um laptop que parecia saído do futuro, todo preto e elegante, com uma tela que refletia seu rosto concentrado. Clara observou discretamente o perfil dele recortado contra a luz suave da cabine. Havia uma intensidade em sua expressão, uma espécie de poder contido que sugeria que ele estava acostumado a tomar decisões importantes, a controlar situações complexas. Seus dedos se moviam sobre o teclado com precisão cirúrgica, e Clara notou que ele usava um relógio que provavelmente custava mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Tudo nele gritava sucesso, poder, riqueza, um mundo completamente diferente do dela, feito de contas atrasadas, apartamento alugado num bairro distante e noites em claro por causa das cólicas de Helena. "Você trabalha mesmo dormindo", ela comentou baixinho, tentando não acordar a filha. Adriano levantou os olhos do laptop e um sorriso suave tocou o canto de sua boca. "Força do hábito. E você? Conseguiu descansar um pouco?" "Mais do que esperava", Clara admitiu, ajeitando Helena nos braços. "Ela nunca dorme tão bem assim. Acho que gostou do seu casaco." Ela fez uma pausa, sentindo o rosto esquentar. "Na verdade, eu também gostei. Fazia tempo que não me sentia tão segura." Havia uma vulnerabilidade na confissão que fez algo se mover no peito de Adriano. Ele fechou o laptop devagar, como se quisesse dar toda a sua atenção àquela conversa. "Segura como?" Clara procurou as palavras certas. "Como se alguém estivesse cuidando de mim, sabe? Desde que Helena nasceu, sou sempre eu cuidando de tudo. Dela, da casa, das contas, dos problemas. Nunca tem ninguém cuidando de mim." Ela riu, mas foi um som sem humor. "Deve parecer patético." "Não parece patético", Adriano disse, a voz carregada de uma sinceridade que a fez levantar os olhos para ele. "Parece humano. Todos precisamos de alguém para cuidar de nós às vezes." "Mesmo você?" Clara perguntou, genuinamente curiosa. "Você parece o tipo de pessoa que tem tudo sob controle." Adriano riu, mas havia uma amargura no som. "Aparências enganam." Ele olhou pela janela por um momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. "Você sabe o que eu faço." Clara balançou a cabeça. "Só sei que você usa roupas caras e tem um laptop que parece saído de um filme de ficção científica. Do CEO de uma empresa de tecnologia, Salvatore Tech. Talvez você já tenha ouvido falar." Havia uma casualidade estudada na maneira como ele disse isso, como se testasse a reação dela. Clara franziu a testa, tentando se lembrar. "Salvatore? Espera, é aquela empresa que faz aplicativos? A que vale bilhões." Seus olhos se arregalaram quando ele assentiu. Você é bilionário?" "Entre outras coisas", Adriano disse secamente. "Mas isso não torna minha vida menos complicada. Na verdade, torna tudo infinitamente mais difícil." "Difícil como?" Clara perguntou, genuinamente confusa. Para ela, ter dinheiro ilimitado resolveria praticamente todos os problemas do mundo. Adriano ficou em silêncio por um longo momento.
os dedos tamborilando levemente no braço da poltrona. Você tem quantos anos, Clara? 22. Por quê? Eu tenho 35. E desde os 25, quando herdei a empresa do meu pai, cada movimento que faço é calculado, planejado, aprovado por uma equipe de consultores. Sua voz tinha um tom cansado que Clara nunca havia ouvido antes. Incluindo com quem eu me caso. Clara piscou, confusa. Como assim? Minha família acredita em casamentos estratégicos, fusões de impérios, alianças corporativas disfarçadas de romance. Adriano passou a mão pelos cabelos, desarrumando a perfeição estudada de seu penteado. Há 3 meses, eles arranjaram meu noivado com Isabella Montovani, filha de um magnata italiano, formada em administração, pedigree impecável, o casamento perfeito no papel. E você não quer se casar com ela? Clara perguntou, embora a resposta já estivesse clara na expressão dele. Eu mal conheço ela, Adriano confessou. Já nos encontramos. O quê? 5 vezes? Sempre com outras pessoas por perto, sempre discutindo negócios ou planejamentos do casamento. Nunca tivemos uma conversa real, como esta que estamos tendo agora. Clara sentiu uma pontada estranha no peito, algo entre compaixão e algo mais complicado que ela não queria examinar muito de perto. Mas você pode dizer não, certo? Você é adulto, pode tomar suas próprias decisões. Posso? Adriano riu amargamente. Minha empresa emprega 15.000 pessoas. Minha família controla investimentos que afetam centenas de milhares de outras. Cada decisão que tomo tem consequências que vão muito além de mim. Ele olhou para ela com uma intensidade que fez Clara se remexer no assento. Até hoje. O que mudou hoje? Adriano virou o corpo para ela e Clara pôde sentir o calor radiando de sua pele, misturado com aquele aroma que estava se tornando viciante. Hoje, eu vi uma mãe de 22 anos enfrentando o mundo sozinha, carregando um bebê no colo, sem medo de lutar pelo que ama. Hoje, eu vi coragem de verdade. O coração de Clara disparou. Adriano, deixa eu terminar, ele disse suavemente. Hoje eu percebi que nunca senti por ninguém o que senti quando vi você chorando porque se sentou no lugar errado. Nunca senti vontade de proteger alguém como senti vontade de proteger vocês duas. Clara não conseguia respirar direito. Você me conheceu há algumas horas. Isso é insano? Impossível? Impulsivo? Adriano terminou para ela. Eu sei. Acredite, eu sei. Mas Clara... Ele estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto de Helena, que continuava dormindo. Quando vi vocês, pela primeira vez em 10 anos, eu senti algo real. Algo que não tinha nada a ver com contratos ou fusões ou aprovação de acionistas. O que você está tentando dizer? Clara sussurrou, embora uma parte dela já soubesse. Adriano respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um precipício. Estou dizendo que daqui a 2 semanas eu vou estar num evento na empresa, um jantar de gala para investidores internacionais. Isabella vai estar lá como minha acompanhante oficial. Vamos anunciar a data do casamento. Clara sentiu o estômago afundar. Parabéns, conseguiu dizer, a voz saindo mais fria do que pretendia. Não, Adriano disse rapidamente. Não é isso. Escuta, lhe olhou ao redor da cabine, como se verificasse se alguém estava prestando atenção, e então se inclinou mais para perto dela. E se eu te pedisse um favor enorme, possivelmente insano? Que tipo de favor? Clara perguntou desconfiada. Vem comigo para o evento, como minha acompanhante. Clara piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Você está falando sério? Completamente sério. Adriano falava rapidamente agora, como se temesse que ela o interrompesse antes que pudesse explicar tudo. Eu sei como soa. Eu sei que é loucura. Mas, Clara,
Eu preciso fazer algo, qualquer coisa, para mostrar para minha família que eu não sou apenas uma peça num tabuleiro de xadrez corporativo. Mas a Isabela entenderia. Adriano disse com uma certeza que surpreendeu Clara. Ela é tão prisioneira desse sistema quanto eu. O casamento dela comigo é apenas um degrau na carreira política que ela quer construir. Se eu aparecer com outra pessoa, ela terá a desculpa perfeita para sair dessa situação sem perder a cara. Clara balançou a cabeça, tonta. Adriano, eu não posso... Eu não sei como ser a acompanhante de um bilionário. Eu não tenho roupas para isso. Não sei como me comportar nesse tipo de evento. Eu cuidaria de tudo, ele disse rapidamente. Roupa, cabelo, maquiagem, transporte. Você só precisaria aparecer e ser você mesma. E Helena? Clara perguntou instintivamente, apertando a filha contra o peito. Helena também, é claro. Haveria babás especializadas para cuidar dela durante o evento. Mas ela ficaria perto de você o tempo todo. Adriano pausou, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez o ar entre eles ficar denso. Clara, eu sei que é muito para pedir. Eu sei que mal nos conhecemos. Mas o quê? Mas essas últimas horas foram as mais reais que eu vivi em anos. E eu não posso simplesmente deixar isso passar sem tentar fazer algo para mudá-las. Clara olhou para o homem à sua frente, poderoso, rico, acostumado a conseguir tudo o que queria, e viu algo que não esperava: vulnerabilidade, desespero, uma solidão tão profunda que fazia sua própria solidão parecer superficial. Se eu dissesse sim, ela disse lentamente, o que exatamente você esperaria de mim? Honestidade, Adriano respondeu sem hesitar. Você seria você mesma. Falaria o que pensa, reagiria naturalmente. Mostraria para todos naquele salão que existem coisas mais importantes do que fusões corporativas e alianças estratégicas. E depois? Depois você voltaria para a sua vida e eu voltaria para a minha. Mas pelo menos por uma noite nós dois teríamos sido livres para escolher. Clara fechou os olhos, tentando pensar com clareza. Era insano, era perigoso, era tudo que uma mãe solteira e responsável não deveria nem considerar. Mas quando abriu os olhos e encontrou o olhar de Adriano, viu algo que a fez hesitar. Esperança. Quanto tempo eu teria para decidir? Ela perguntou finalmente. O sorriso que iluminou o rosto de Adriano foi como o sol nascendo. O tempo que você precisar. Mas, Clara, por favor, não diga não ainda. Pelo menos pense na possibilidade. E enquanto Helena dormia tranquilamente entre eles, Clara se perguntou se estava prestes a cometer o maior erro ou a maior aventura de sua vida. O Grand Palladium se erguia como um palácio moderno no coração de São Paulo, suas janelas espelhadas refletindo as luzes da cidade numa dança hipnotizante de dourado e prata. Clara estava parada na entrada do hotel, com Helena no colo, observando o vai-vem de pessoas elegantemente vestidas que entravam e saíam do lobby de mármore como se pertencessem àquele mundo de luxo e poder. Ela, por outro lado, sentia-se como uma impostora prestes a ser descoberta. 3 dias haviam se passado desde o voo. 3 dias de ligações constantes de Adriano, de decisões tomadas numa velocidade alucinante, de um turbilhão de preparativos que a deixaram tonta. Uma equipe de profissionais havia invadido sua vida como um furacão perfeitamente organizado. Estilista, cabeleireira, maquiadora, até mesmo uma especialista em etiqueta social, que passou 2 horas explicando como segurar uma taça de champanhe e cumprimentar magnatas internacionais. O vestido que usava era uma obra de arte em seda azul marinho que custava mais do que ela ganharia em 1 ano. Cada linha havia sido ajustada perfeitamente ao seu corpo, criando uma silhueta que ela mal reconhecia no espelho. Seus cabelos, geralmente presos num rabo de cavalo prático,
agora caíam em ondas suaves pelos ombros, e a maquiagem transformara seus olhos castanhos em algo misterioso e sedutor. Você está linda, disse Sofia, a babá especializada que Adriano havia contratado especificamente para aquela noite. Era uma mulher de 50 anos, com um sorriso maternal e credenciais impecáveis no cuidado de crianças de famílias importantes. E Helena está um amor. A pequena usava um vestidinho cor-de-rosa que parecia saído de um conto de fadas, com delicados bordados à mão e um tecido tão macio que Helena não havia reclamado nenhuma vez quando o vestiram. Ela observava tudo ao redor com aquela curiosidade intensa dos bebês, como se soubesse que algo especial estava acontecendo. Eu não sei se consigo fazer isso, Clara murmurou, ajeitando nervosamente as alças finas do vestido. E se eu disser algo errado? E se tropeçar? E se alguém perceber que não pertenço aqui? Você pertence onde Adriano quer que você esteja, Sofia disse firmemente. E ele a quer aqui, ao lado dele. Isso é tudo o que importa. As portas giratórias do hotel se moveram e Clara sentiu o coração parar quando viu Adriano emergir do lobby. Se ela achava que ele era impressionante de terno comum, vê-lo de smoking era simplesmente devastador. O tecido negro se ajustava perfeitamente ao seu corpo atlético, e a gravata borboleta dava um ar de sofisticação antiga que fazia cada movimento parecer um filme clássico de Hollywood. Mas foram os olhos dele que a desarmararam completamente. Quando o olhar castanho encontrou o dela, ela viu algo ali que fez seu mundo parar por um momento. A admiração, sim, mas também algo mais profundo, uma espécie de reverência que a fez sentir como se fosse a mulher mais importante do universo. Meu Deus, ele disse quando chegou perto, a voz rouca de surpresa. Clara, você está absolutamente deslumbrante. O calor subiu pelo pescoço dela até as bochechas. Adriano, Não. Ele a interrompeu, estendendo a mão para tocar delicadamente seu rosto. Não diga que não merece isso, porque merece. Você sempre foi linda. Só agora está usando roupas que fazem jus à sua beleza. Clara sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas piscou rapidamente para não estragar a maquiagem. E se eu estragar tudo? E se sua família perceber que sou apenas uma mãe solteira que mal tem como pagar o aluguel? Então eles verão exatamente o que eu vejo, Adriano disse, pegando sua mão livre e entrelaçando os dedos. Uma mulher corajosa, determinada, que criou vida e a protege com unhas e dentes. Uma mulher real, não uma boneca de porcelana feita para impressionar acionistas. Helena escolheu esse momento para fazer um pequeno ruído, estendendo os bracinhos na direção de Adriano. Ele sorriu, aquele sorriso transformador que Clara estava começando a viciar, e delicadamente pegou a bebê no colo. Oi, princesa, murmurou, sua voz ficando infinitamente mais suave. Você também está linda hoje. Vai conquistar todos os corações lá dentro. Ver Adriano com Helena no colo, todo elegante e poderoso, mas tratando sua filha com uma delicadeza infinita, fez algo se romper no peito de Clara. Era uma imagem que ela nunca havia se permitido sonhar. Um homem que olhasse para sua filha com carinho genuíno, que a tratasse como se fosse preciosa. Estão prontas? Ele perguntou, passando Helena de volta para Sofia com cuidado. Clara respirou fundo, sentindo o aroma caro de seu perfume, misturado com o cheiro familiar que era puramente dele. Pronta. O salão de eventos do hotel havia sido transformado numa visão de elegância. Lustres de cristal pendiam do teto alto, como constelações capturadas, e arranjos de flores brancas enormes adornavam cada mesa. O murmúrio de conversas sofisticadas misturava-se com o som sutil de um quarteto de cordas, criando uma atmosfera de refinamento que fez Clara se sentir como se tivesse entrado num filme.
Quanta gente! Ela murmurou, observando os grupos de pessoas impecavelmente vestidas que se moviam pelo salão como se estivessem numa dança coreografada. Cerca de 200 pessoas, Adriano disse casualmente, como se fosse o número mais normal do mundo. Investidores, parceiros internacionais, alguns políticos, a imprensa especializada. Ele fez uma pausa, seus olhos vasculhando o ambiente. E minha família? Clara seguiu seu olhar e viu um grupo próximo ao palco, onde um homem mais velho, de cabelos grisalhos e porte imponente, conversava animadamente com uma mulher loira e elegante. Mesmo à distância, era possível perceber a semelhança entre ele e Adriano. A mesma mandíbula forte, a mesma presença magnética. Aquele é seu pai? Ela perguntou. Eduardo Salvatore. E a mulher ao lado dele é minha madrasta, Cristina. A voz de Adriano tinha uma neutralidade estudada que não enganava ninguém. Eles devem estar se perguntando onde está Isabela. E onde ela está? Provavelmente em casa, aliviada por não ter que comparecer mais um evento onde seria tratada como um troféu. Adriano disse secamente. Eu liguei para ela ontem. Ela ficou genuinamente grata quando expliquei a situação. Antes que Clara pudesse responder, uma voz masculina cortou o ar atrás deles. Adriano, filho, onde você estava? Estávamos te procurando. Eduardo Salvatore se aproximava com passos determinados, seu terno sob medida fazendo-o parecer ainda mais imponente. Seus olhos percorreram Clara rapidamente, e ela pôde ver o momento exato em que ele registrou que ela definitivamente não era Isabela Montovani. Pai, Adriano disse, sua voz assumindo um tom mais formal. Quero apresentar Clara Mendes. Clara, este é meu pai, Eduardo Salvatore. Clara estendeu a mão, tentando lembrar das lições de etiqueta que havia recebido. É um prazer conhecê-lo, senhor Salvatore. Eduardo apertou sua mão com um sorriso que não chegava aos olhos. O prazer é meu, senhorita. Mendes, foi... E onde está a Isabela, se posso perguntar? Isabela não pôde comparecer hoje. Adriano disse simplesmente. Clara é minha acompanhante desta noite. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Clara podia praticamente ouvir as engrenagens funcionando na cabeça de Eduardo, tentando processar essa mudança não autorizada nos planos cuidadosamente elaborados. Entendo, Eduardo disse finalmente, mas seu tom sugeria o contrário. E você trabalha em que área, Clara? Clara sentiu a garganta secar. Eu cuido da minha filha. Ela tem apenas 2 meses. Se a situação já estava tensa, agora havia se tornado glacial. Eduardo piscou várias vezes, como se tivesse certeza de ter ouvido errado. Sua filha? Ele repetiu lentamente. Helena, Clara disse, levantando o queixo com uma coragem que não sabia que possuía. Ela está aqui hoje também, com uma babá. Ah? Eduardo olhou para Adriano com uma expressão que prometia uma conversa muito séria mais tarde. Que... interessante. Foi nesse momento que Adriano fez algo que mudou tudo. Em vez de tentar explicar ou amenizar a situação, ele simplesmente passou o braço pela cintura de Clara, puxando-a para mais perto de seu corpo quente e sólido. Clara e Helena são muito importantes para mim, ele disse, sua voz carregada de uma autoridade que não admitia discussão. Espero que a família toda tenha a oportunidade de conhecê-las melhor. Clara sentiu o mundo girar levemente. A mão de Adriano em sua cintura queimava através do tecido do vestido, e a proximidade de seus corpos fazia seu coração bater tão alto que ela tinha certeza de que todos no salão poderiam ouvir. Mas foi a maneira como ele a reivindicou publicamente, como a protegeu do julgamento óbvio de seu pai, que fez algo fundamental se mover dentro dela. Bem, Eduardo disse, claramente lutando para manter a compostura. Então suponho que devemos brindar a novas amizades.
E enquanto os três se dirigiam para o bar, Clara se perguntou quando exatamente havia parado de fingir que aquilo era apenas um favor para um conhecido do avião. O terraço do Grand Palladium oferecia uma vista espetacular de São Paulo à noite, com milhares de luzes cintilando como estrelas terrestres até onde a vista alcançava. Clara estava apoiada na balaustrada de mármore, o vento noturno fazendo as ondas de seu cabelo dançarem suavemente, enquanto observava o movimento hipnotizante da cidade lá embaixo. O evento havia se tornado um turbilhão de apresentações, apertos de mão e conversas em 3 idiomas diferentes, deixando-a mentalmente exausta. Ela havia se saído melhor do que esperava. As lições de etiqueta funcionaram e descobriu que tinha um talento natural para ouvir as pessoas, uma habilidade que, aparentemente, era rara no mundo dos negócios de alto nível. Diversos investidores haviam comentado com Adriano como sua acompanhante era refrescantemente genuína e surpreendentemente perspicaz. Mas agora, naqueles poucos minutos de silêncio roubados, Clara finalmente podia processar a intensidade da noite. A maneira como Adriano a apresentara para cada pessoa, como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Como ele mantinha a mão possessivamente em suas costas. Um toque constante que a tranquilizava e a eletrizava ao mesmo tempo. Como ele olhava para ela quando pensava que ninguém estava vendo, com uma intensidade que fazia seu estômago se contrair de nervosismo e antecipação. Fugindo da multidão? A voz grave de Adriano chegou até ela como uma carícia íntima. Clara se virou e o encontrou parado na entrada do terraço, sua silhueta recortada contra as luzes douradas do salão. Mesmo depois de horas de evento, ele continuava impecável, apenas a gravata borboleta ligeiramente afrouxada, sugerindo o cansaço da noite. Precisava de ar, ela admitiu, observando-o se aproximar com aquela elegância felina que parecia natural nele. É muita informação para processar de uma vez só. Eu nunca imaginei que existisse um mundo assim. E o que você acha dele? Adriano perguntou, parando ao lado dela na balaustrada. Ele estava perto o suficiente para que Clara pudesse sentir o calor radiando de seu corpo, misturado com aquele aroma que estava se tornando viciantemente familiar. Clara considerou a pergunta com cuidado. É fascinante, mas também assustador. Todas aquelas pessoas falando de milhões como se fossem trocados, decidindo o destino de empresas inteiras entre um drink e outro. Ela pausou, escolhendo as palavras. É um tipo de poder que eu nem sabia que existia. E agora você sabe, Adriano disse, sua voz carregando um peso que ela não conseguia decifrar. A pergunta é, isso muda alguma coisa? Deveria mudar? Clara se virou para encará-lo, confusa pela seriedade repentina em sua voz. Em vez de responder, Adriano desviou o olhar para a cidade lá embaixo. Clara, eu preciso te contar algo. Sobre por que eu realmente te trouxe aqui. O estômago de Clara se contraiu com uma premonição ruim. Adriano, quando te conheci no avião, quando vi você com Helena, algo em mim despertou. Algo que eu achava que havia morrido há muito tempo. Ele passou a mão pelos cabelos, desarrumando a perfeição estudada. Eu disse que era para mostrar para minha família que eu não era apenas uma peça no tabuleiro deles. E isso era verdade. Mas não era toda a verdade. E qual é o resto? Clara perguntou, embora uma parte dela já soubesse que não queria ouvir a resposta. Adriano se virou para ela, e Clara viu algo devastador em seus olhos castanhos. Vulnerabilidade crua, medo e algo mais profundo que fez seu coração disparar e afundar ao mesmo tempo. O resto é que eu estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma confissão proibida. Clara sentiu como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio do terraço. Adriano, você não pode...
Nós nos conhecemos há 3 dias. Você acha que eu não sei disso? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Você acha que eu não sei como isso soa? Como é impossível e insano e completamente irracional? Ele se aproximou um passo e Clara pôde ver as finas linhas de tensão ao redor de seus olhos. Mas, Clara, eu tenho 35 anos. Já tive relacionamentos, já pensei que estava apaixonado antes. Nunca foi assim. Como assim? Ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Assim como se eu tivesse passado a vida inteira respirando pela metade e só agora descobrisse como usar os pulmões completamente. Adriano estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto dela com a ponta dos dedos. Assim como se cada decisão que tomei, cada caminho que escolhi, fosse apenas para me levar até aquele assento do avião onde você estava sentada. Clara fechou os olhos, se inclinando involuntariamente para o toque. Adriano, isso é impossível, eu sei. Mas Clara... Sua voz ficou ainda mais baixa, íntima. Você sente isso também, não sente? Essa conexão entre nós, a maneira como tudo parece fazer sentido quando estamos juntos. Clara abriu os olhos e se viu perdida na intensidade do olhar dele. Sim, ela sentia. Desde o momento em que ele dissera "fique no avião", algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. A maneira como seu coração acelerava quando ele a tocava. Como ela se sentia completa quando ele olhava para Helena com aquela ternura infinita. Como pela primeira vez, desde que se tornara mãe, não se sentia sozinha no mundo. Eu sinto, ela admitiu, a voz saindo como um fio. Mas Adriano, olha para mim. Olha para a minha vida. Eu tenho 22 anos, uma filha de 2 meses, moro num apartamento de um quarto que mal consigo pagar. Você é um bilionário. Nossos mundos não se misturam. Não se misturam? Ou você não quer que se misturem? Adriano questionou, dando mais um passo para perto. Agora ela podia sentir o calor de seu corpo, ver as pequenas cicatrizes que tornavam seu rosto perfeitamente imperfeito. Clara, eu não me importo com diferenças de idade ou de classe social. Eu me importo com você, com Helena, com a família que vocês poderiam ser, que nós poderíamos ser. Uma família, Clara repetiu, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu sei que é cedo para falar disso. Eu sei que você tem todo o direito de achar que estou louco. Adriano pausou, respirando fundo como se estivesse prestes a pular de um precipício. Mas, Clara, quando vi você com Helena, quando vi como você a protege e cuida dela, pela primeira vez na vida eu quis ser pai. Não porque era esperado de mim, não porque fazia sentido estratégico, mas porque eu queria fazer parte de algo real, de algo que importasse. Lágrimas queimaram os olhos de Clara. Adriano. Deixa eu terminar. Ele disse suavemente, tocando o rosto dela com ambas as mãos agora. Eu sei que você foi machucada antes. Sei que o pai de Helena a abandonou quando mais precisava de apoio. Eu sei que tem todo motivo para não confiar em homens que fazem promessas grandes. Sua voz se tornou ainda mais intensa. Mas, Clara, eu não sou ele. Eu não vou embora. Eu não vou abandonar você ou Helena, não importa o que aconteça. Como você pode ter certeza? Clara perguntou, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Como pode prometer algo assim depois de 3 dias? Porque 3 dias com você foram mais reais do que 35 anos sem você, Adriano disse simplesmente. Porque quando olho para Helena, não vejo o bebê de outra pessoa. Vejo uma menina que eu quero ensinar a andar, a quem quero ler histórias antes de dormir, que eu quero proteger de todos os perigos do mundo. E se você mudar de ideia? E se descobrir que a realidade de ter uma família é diferente da fantasia? Então enfrentaremos isso juntos, Adriano disse, inclinando a testa para tocar a dela. Clara, eu não estou pedindo para você decidir agora se quer casar comigo e viver felizes para sempre. Estou pedindo uma chance.
Uma chance de mostrar que isso é real, que não é só uma ilusão romântica causada por um encontro inusitado num avião. Clara fechou os olhos, sentindo o mundo girar ao redor dela. Tudo naquilo era loucura. Era rápido demais, intenso demais, arriscado demais. Mas quando abriu os olhos e encontrou o olhar de Adriano, viu algo que a fez hesitar. Verdade. Que tipo de chance? Ela perguntou finalmente. O sorriso que iluminou o rosto de Adriano foi como o sol nascendo. O tipo onde eu posso te levar para jantar sem que seja um favor que você está me fazendo. O tipo onde posso conhecer Helena melhor, onde posso fazer parte da vida de vocês de verdade. Ele fez uma pausa, os olhos nunca deixando os dela. O tipo onde, se você quiser, nós podemos descobrir juntos se isso que estamos sentindo é só a emoção do momento ou se é algo que pode durar para sempre. E sua família, seu casamento arranjado, todo esse mundo que você me mostrou hoje. Minha família vai ter que aceitar minhas escolhas, Adriano disse com uma determinação que não admitia discussão. E quanto ao mundo que te mostrei, bem, você acabou de provar que pertence a ele tanto quanto qualquer pessoa lá dentro. A diferença é que você trouxe algo que estava faltando: humanidade. Clara olhou para o homem à sua frente, para a cidade brilhando atrás dele, para o futuro impossível e tentador que ele estava oferecendo. Todas as vozes racionais em sua cabeça gritavam para ela ser cautelosa, para proteger a si mesma e a Helena de uma possível decepção devastadora. Mas quando Adriano tocou delicadamente seu rosto novamente, quando ela viu o amor genuíno em seus olhos, todas essas vozes se calaram. Uma chance, ela sussurrou finalmente. E quando ele a beijou, suave e reverentemente, sob as estrelas de São Paulo, Clara soube que sua vida havia mudado para sempre. As 2 semanas seguintes passaram como um sonho embaçado entre realidade e fantasia. Clara acordava todas as manhãs no seu apartamento pequeno e humilde, cercada pelas mesmas paredes descascadas e móveis desgastados de sempre, mas agora havia uma diferença fundamental. Seu telefone vibrava constantemente com mensagens de Adriano que transformavam os dias mais ordinários em algo mágico. Bom dia, bela adormecida, dizia uma mensagem às 7 da manhã. Como está nossa princesa hoje? Clara sorria, lendo as palavras enquanto Helena mamava preguiçosamente em seus braços. O sol matinal entrando pela janela pequena e iluminando os cabelos escassos da filha como um halo dourado. Era estranho como a vida podia mudar tão drasticamente, mantendo-se exatamente igual na superfície. Ela ainda trocava fraldas, ainda limpava regurgitadas, ainda passava noites em claro, ninando uma bebê chorona. Mas agora havia alguém que se interessava genuinamente por cada pequeno detalhe dessa rotina. Adriano aparecia nas horas mais inesperadas. Chegava para o almoço carregando sacolas de um restaurante japonês caro, dizendo que precisava ter certeza de que ela estava se alimentando bem. Surgia no meio da tarde com buquês de flores que custavam mais do que sua conta de luz, afirmando que o apartamento precisava de mais cor. Uma vez, apareceu às 10 da noite com um berço de bebê importado, montando-o pessoalmente no quarto dela, enquanto Helena observava de seu colo, fascinada pelos movimentos precisos daquele homem grande e gentil. Você não precisa fazer isso, Clara protestou naquela noite, observando-o ajustar cuidadosamente os parafusos do berço. O berço que ela tem funciona perfeitamente. Este é mais seguro. Adriano respondeu sem levantar os olhos do trabalho. E tem um sistema anti-reflexo que reduz o risco de cólicas. Ele fez uma pausa, olhando para ela com uma intensidade que fez seu coração disparar. Clara, deixe eu cuidar de vocês, por favor. E essa era a parte que mais a assustava. Como era fácil se acostumar com aquilo. Como rapidamente ela começou a esperar pelas visitas dele,
pela maneira como ele pegava Helena no colo com uma naturalidade crescente, como se estivesse nascido para ser pai. Como ele a beijava no final de cada encontro, suave e reverentemente, como se ela fosse feita de algo precioso e frágil. Mas as dúvidas cresciam junto com os sentimentos. Numa manhã de quinta-feira, while Helena dormia em seu berço novo, Clara estava dobrando roupas quando seu telefone tocou. Esperava que fosse Adriano, mas a tela mostrava o nome de sua melhor amiga desde a escola, Beatriz. Oi, Bia! Clara atendeu, prendendo o telefone entre o ombro e a orelha para continuar trabalhando. Clara, pelo amor de Deus, você precisa me contar o que está acontecendo. A voz de Beatriz estava carregada de urgência. Acabei de ver uma foto sua na coluna social do jornal. Você num evento de gala com o CEO da Salvatore Tech. Clara quase derrubou a pilha de roupinhas de Helena. Você viu o quê? Uma foto linda, diga-se de passagem. Vocês dois parecem saídos de um filme. Mas, Clara, que diabos é isso? Desde quando você anda com bilionários? Com o coração disparado, Clara correu para o computador velho que ficava na mesa da cozinha. Digitou rapidamente o nome do jornal que Beatriz havia mencionado e lá estava, uma foto dela e Adriano no terraço do hotel, olhando um para o outro com uma intimidade óbvia. A legenda dizia: Adriano Salvatore apresenta nova acompanhante em evento beneficente. Quem é a misteriosa Clara Mendes? Meu Deus, Clara murmurou sentindo o estômago afundar. Clara, você ainda está aí? Estou aqui, ela conseguiu dizer, mas a voz saiu fraca. Bia, é complicado. Complicado como? Clara, esse homem é uma das pessoas mais ricas do país. Como vocês se conheceram? E por que você não me contou nada? Antes que Clara pudesse responder, a campainha do apartamento tocou. Ela correu para atender, esperando encontrar Adriano com seu sorriso usual. E talvez outro presente desnecessário, mas carinhoso. Em vez disso, encontrou sua mãe parada no corredor, segurando um exemplar do mesmo jornal e com uma expressão que prometia uma conversa muito séria. Mãe! Clara disse fracamente, ainda segurando o telefone. Bia, eu te ligo depois. Margarete Mendes entrou no apartamento com a postura rígida de quem vinha cumprir uma missão desagradável. Aos 50 anos, era uma mulher que havia endurecido com as dificuldades da vida. Viúva jovem, teve que criar Clara sozinha, trabalhando dupla jornada como enfermeira. Ela nunca havia aprovado completamente as escolhas da filha, especialmente a gravidez precoce e a decisão de criar Helena sem o pai. Então, Margarete disse, jogando o jornal sobre a mesa da cozinha, isso explica de onde veio o dinheiro para o berço novo e as roupas caras que Helena está usando ultimamente. E Clara sentiu as bochechas queimarem. Mãe, não é o que você está pensando, não é? Porque o que eu estou pensando é que minha filha está se envolvendo com um homem rico e poderoso que pode prometer mundos e fundos hoje e desaparecer amanhã. Margarete cruzou os braços, a expressão severa. Clara, você tem uma filha para pensar. Não pode se dar ao luxo de viver fantasias. Não é fantasia, Clara protestou, mas até para ela a defesa soou fraca. Mãe, ele é diferente. Você devia ver como ele trata Helena, como Miguel também a tratava no início. Margarete a cortou cruelmente. Lembra como ele prometia que vocês seriam uma família feliz? Como ia cuidar de você e do bebê? E onde ele está agora? As palavras atingiram Clara como uma bofetada. Adriano não é Miguel. Todos os homens são iguais quando se trata de responsabilidade, Clara. Eles prometem a lua enquanto é conveniente, mas quando a realidade bate na porta, eles correm. Margarete se aproximou, sua voz ficando mais suave, mas não menos firme. Filha, eu não quero ver você sofrer de novo. E não quero ver Helena crescer acostumada com luxos que podem desaparecer a qualquer momento. E se não desaparecerem? Clara perguntou, mas a dúvida em sua própria voz era óbvia.
e se desaparecerem, Margarete retrucou. Clara, olha ao redor, olha para sua vida real. Você acha que pode sustentar isso? Você acha que uma diferença tão grande de classe social realmente funciona no mundo real? Antes que Clara pudesse responder, a campainha tocou novamente. Desta vez era Adriano, com seu sorriso caloroso e uma sacola do que parecia ser comida de um restaurante caro. Mas quando ele viu Margarete no apartamento e notou a tensão no ar, sua expressão mudou. Boa tarde, ele disse educadamente, dirigindo-se à mãe de Clara. Você deve ser Dona Margarete. Sou Adriano Salvatore. Margarete o analisou de cima a baixo com uma frieza que fez Clara se encolher. Sim, eu sei quem você é. Vi sua foto no jornal. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que Clara podia sentir fisicamente. Adriano olhou para ela, claramente percebendo que havia interrompido uma conversa difícil. Talvez eu devesse voltar mais tarde, ele sugeriu suavemente. Não, Margarete disse firmemente. Na verdade, acho que chegou na hora certa. Podemos ter uma conversa franca, os três. Clara viu Adriano endireitar os ombros, assumindo aquela postura de CEO que ela havia visto no evento. Claro, o que gostaria de saber? Quais são suas intenções com minha filha? Margarete perguntou sem rodeios. Mãe! Clara protestou mortificada. Não, está tudo bem, Adriano disse calmamente. É uma pergunta justa. Ele olhou diretamente para Margarete, sem hesitação. Minhas intenções são amar sua filha e Helena, protegê-las, e se elas me permitirem, construir uma família com elas. E quando você se cansar dessa brincadeira, quando descobrir que a realidade de ter uma família é diferente da fantasia, então enfrentarei essa realidade. Adriano respondeu com uma convicção que fez Clara sentir uma pontada de esperança. Dona Margarete, eu entendo sua preocupação. Entendo que você quer proteger Clara de ser machucada novamente, mas eu não sou o homem que a abandonou. Como posso ter certeza disso? Adriano ficou em silêncio por um longo momento e Clara pôde ver a luta interna em seus olhos. Finalmente ele falou, e sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente ouvia. Porque eu também tenho medo, medo de não ser bom o suficiente para elas, medo de estragar tudo, medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Ele olhou para Clara e ela viu amor genuíno em seus olhos. Mas o medo não vai me fazer correr, vai me fazer lutar mais para merecer o que elas estão me oferecendo. Margarete estudou-o por um longo momento e Clara prendeu a respiração, esperando o veredito. Vamos ver, foi tudo que ela disse finalmente. Mas quando se despediu e saiu do apartamento, Clara viu algo em seus olhos que não estava lá antes, uma pontinha de esperança. Desculpa por isso, Clara disse assim que ficaram sozinhos. Não se desculpe, Adriano respondeu, puxando-a para um abraço. Ela te ama, quer te proteger, eu respeito isso. Mas enquanto Clara se derretia nos braços dele, uma parte dela se perguntava se sua mãe não estava certa sobre uma coisa, se tudo aquilo não era bom demais para ser verdade. O apartamento de Adriano ocupava o último andar de um edifício de luxo na Vila Olímpia, com janelas de vidro do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo que parecia saída de um postal. Clara estava parada na varanda, Helena no colo, observando o movimento das luzes da cidade enquanto tentava processar o fato de que estava ali, naquele espaço que custava mais do que ela ganharia em várias vidas. 3 semanas haviam se passado desde a visita de sua mãe, e as dúvidas que foram plantadas naquele dia haviam crescido como ervas daninhas em sua mente. A diferença entre seus mundos nunca havia sido tão óbvia quanto naquele momento. Rodeada por móveis de design italiano e obras de arte que ela só havia visto em museus.
O que você acha? Adriano perguntou, aproximando-se por trás com 2 taças de vinho na mão. Ele havia trocado o terno por uma camisa de algodão branca e calças escuras que o faziam parecer mais jovem, mais acessível, mas ainda assim inalcançavelmente elegante. É impressionante, Clara respondeu honestamente, aceitando a taça com a mão livre. E intimidante. Intimidante como? Ele se posicionou ao lado dela, observando-a com aquela atenção total que sempre a deixava simultaneamente confortada e nervosa. Clara gesticulou com a taça em direção ao interior do apartamento. Adriano, tem uma escultura ali dentro que eu reconheci de um livro de arte que estudei na faculdade. Uma peça de um artista que morreu há 100 anos, e você a usa como decoração na sala. E? Ele parecia genuinamente confuso por sua preocupação. E isso representa um mundo no qual eu não nasci, não cresci, não pertenço. Clara ajeitou Helena, que estava começando a ficar sonolenta no calor do fim de tarde. Você pode comprar arte que vale milhões como se fosse mobília comum. Eu conto centavos para saber se posso comprar fraldas da marca mais cara. Adriano ficou em silêncio por um momento, e Clara pôde ver algo mudando em sua expressão. Clara, o dinheiro é só um número numa conta bancária. Não muda quem eu sou fundamentalmente. Não muda? Clara se virou para encará-lo completamente. Adriano, você nunca teve que escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédio. Nunca ficou acordado à noite se perguntando como vai sustentar sua filha no mês seguinte. Nunca sentiu vergonha de usar roupas repetidas porque não tem outras. Você tem razão, ele admitiu, a voz ficando mais baixa. Eu nunca passei por isso. Mas, Clara, isso significa que não posso te amar? Que não posso querer facilitar sua vida? Significa que nossas realidades são tão diferentes que talvez o amor não seja suficiente. As palavras saíram mais duras do que Clara pretendia, mas ela não conseguiu se arrepender delas. Helena escolheu esse momento para começar a choramingar, aquele som baixinho que Clara reconhecia como fome. Ela precisa mamar, disse, dirigindo-se de volta para dentro do apartamento. Adriano a seguiu em silêncio enquanto ela se acomodava no sofá de couro italiano que custava mais do que seu carro. Clara começou a amamentar Helena, mas a tensão no ar estava afetando até mesmo a bebê, que se mostrava agitada e impaciente. Clara! Adriano disse finalmente, se sentando na poltrona em frente a ela. Eu sei que nossos mundos são diferentes. Eu sei que tenho privilégios que você nunca teve. Mas isso não significa que meus sentimentos por você são menos reais. Não é sobre seus sentimentos, Clara disse, tentando manter a voz baixa para não perturbar Helena ainda mais. É sobre praticidade. É sobre o que acontece quando a novidade passar, quando você se der conta de que namorar uma mãe solteira, sem dinheiro, é mais complicado do que pensava. Você acha que isso é novidade para mim? A voz de Adriano tinha uma nota de frustração que ela raramente ouvia. Você acha que estou brincando com vocês? Eu acho que você é um homem bom que está confundindo compaixão com amor. Clara forçou-se a encontrar os olhos dele, mesmo que doesse. Você me viu no avião, vulnerável e precisando de ajuda, e seu instinto foi proteger. Isso não significa que somos compatíveis a longo prazo. Adriano se levantou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos numa frustração óbvia. Clara, isso é ridículo. Você está criando problemas onde não existem. Não existem? Clara riu, mas foi um som amargo. Adriano, sua família me odeia. Sua madrasta quase engasgou quando soube que tem uma filha. Seus amigos bilionários me tratam como uma curiosidade interessante. E você acha que não existem problemas? Minha família vai se acostumar. Não vai. Clara interrompeu, sua voz subindo, apesar de seus esforços para manter a calma. E sabe por quê? Porque eles estão certos.
Eu não pertenço ao seu mundo, Adriano. Não sei como me comportar em jantares de R$ 100.000 por prato. Não sei conversar sobre investimentos em tecnologia ou fusões corporativas. Não sei nem segurar uma taça de champanhe da maneira certa. Helena começou a chorar, claramente perturbada pela tensão na voz de sua mãe. Clara imediatamente mudou de posição, tentando acalmá-la, mas suas próprias emoções estavam muito alteradas. Deixa eu pegar ela, Adriano disse suavemente, estendendo os braços. Não! A recusa saiu mais brusca do que Clara pretendia. Desculpa, é que ela fica nervosa quando eu estou nervosa. Mas Adriano já havia se afastado, e Clara viu mágoa genuína em seus olhos. Clara, o que está realmente acontecendo aqui? Porque tenho a sensação de que isso não é sobre diferenças sociais. Clara respirou fundo, tentando encontrar coragem para dizer a verdade que estava carcomendo seu coração há semanas. Adriano, você quer uma família. Eu vejo isso nos seus olhos quando você olha para Helena. Ouço na sua voz quando fala sobre o futuro. Mas você quer uma família perfeita, uma fantasia de como seria ter uma esposa e filha que te amam incondicionalmente. E o que há de errado nisso? O que há de errado é que famílias reais não são fantasias. Clara balançou Helena gentilmente, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Famílias reais são bagunçadas. São fraldas sujas às 3 da manhã, são brigas por causa de dinheiro, são crianças chorando em supermercados, são anos de sacrifício e preocupação constante. Você acha que eu não sei disso? Eu acho que você idealiza isso porque nunca viveu. Clara finalmente levantou os olhos para encontrar os dele. Adriano, você quer ser pai, mas você quer ser o pai perfeito. Você quer nos salvar, nos proteger, nos dar tudo que nunca tivemos. Mas e quando você descobrir que não pode nos proteger de tudo? E quando descobrir que eu posso ser teimosa, irracional, que posso tomar decisões que você não concorda? Então enfrentaremos isso juntos. Como você pode ter certeza? Clara se levantou também. Helena, agora calma, em seus braços, observando o mundo adulto com aquela curiosidade intensa dos bebês. Adriano, você nunca teve que abrir mão de nada importante na sua vida. Nunca teve que escolher entre seus sonhos e suas responsabilidades. Como pode ter certeza de que não vai se arrepender quando descobrir o preço real de ter uma família? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adriano a observava com uma expressão que misturava dor, frustração e algo perigosamente próximo da raiva. Você quer saber o preço que já paguei? Ele disse finalmente, a voz baixa, mas carregada de emoção. 35 anos de solidão. 35 anos fingindo que me importava com fusões e aquisições e relatórios de acionistas. 35 anos procurando por algo real numa vida cheia de artificialidades. Ele se aproximou dela e Clara pôde ver as linhas de tensão ao redor de seus olhos. E sabe qual foi o maior preço? Acreditar que eu não merecia amor real porque nasci numa família que transforma sentimentos em contratos. Acreditar que tudo que eu podia oferecer para alguém era dinheiro e status. Adriano, você diz que estou idealizando vocês, mas e se for o contrário? E se você está se subestimando tanto que não consegue acreditar que alguém pode te amar pelo que você realmente é? Ele tocou delicadamente o rosto de Helena, que imediatamente agarrou seu dedo com a mãozinha. Clara, quando olho para vocês, não vejo pessoas que precisam ser salvas. Vejo pessoas que me salvaram. Clara sentiu as lágrimas finalmente transbordarem. E se você estiver errado? E se isso não der certo? Eu não posso me dar ao luxo de apostar com o futuro de Helena. E eu não posso me dar ao luxo de perder a única coisa real que já encontrei na minha vida. Adriano se afastou um passo e Clara viu determinação se solidificando em sua expressão. Clara, eu entendo seus medos. Entendo que você quer proteger Helena e a si mesma de se machucarem novamente.
Mas você não pode viver com tanto medo do futuro que esqueça de viver o presente. O que isso significa? Significa que talvez você precise decidir se vai me dar uma chance real ou se vai continuar criando obstáculos para se proteger de algo que talvez nem aconteça. Clara olhou para o homem à sua frente, para a intensidade em seus olhos, para a maneira como Helena se aconchegava naturalmente em seus braços quando ele a pegava. E, pela primeira vez, ela se perguntou se talvez o maior risco não fosse confiar nele, mas sim perdê-lo por causa do medo. O aeroporto internacional de Guarulhos estava movimentado como sempre, mas para Clara, caminhando pelos corredores familiares com Helena no colo e uma pequena mala de rodinha, parecia que havia se passado uma eternidade desde a última vez que estivera ali. 2 semanas haviam se passado desde a conversa no apartamento de Adriano, 2 semanas de silêncio pesado e noites em claro tentando decidir se havia tomado a decisão certa ao se afastar dele. A decisão de voltar para a casa de sua mãe em Recife havia sido tomada numa madrugada de insônia, quando Clara percebeu que estava perdendo a si mesma, tentando descobrir se pertencia ou não ao mundo de Adriano. Talvez algum tempo longe, alguma perspectiva, a ajudasse a pensar com clareza sobre o que realmente queria para si e para Helena. Mas agora, caminhando em direção ao portão de embarque, Clara sentia um vazio no peito que crescia a cada passo. Helena parecia sentir sua agitação, se mexendo inquieta no colo, aqueles olhinhos castanhos, tão parecidos com os de Adriano que doía olhar para eles, observando tudo ao redor com curiosidade. É só por algumas semanas, meu amor, Clara murmurou para a filha, tentando convencer a si mesma tanto quanto a Helena. A mamãe só precisa de um tempo para pensar. Clara parou na fila de embarque, verificando mais uma vez os documentos e a passagem. O voo sairia em 40 minutos, tempo suficiente para ainda mudar de ideia e voltar para casa. Mas qual casa? O apartamento pequeno que havia se tornado um mausoléu de memórias dos últimos 2 meses? Ou o lugar onde Adriano estava, provavelmente tentando entender por que ela havia fugido sem explicações? Próximo. Chamou a funcionária do balcão de embarque. Clara se aproximou, entregando os documentos com mãos que tremiam levemente. A mulher conferiu tudo com eficiência profissional, carimbou as passagens e devolveu com um sorriso padronizado. Embarque pela porta 12A. Boa viagem. Obrigada, Clara murmurou, guardando os documentos na bolsa de fraldas que havia se tornado uma extensão de seu corpo. Foi quando ela se virou que o viu. Adriano estava parado a cerca de 10 metros de distância, próximo a uma coluna de mármore, observando-a com uma expressão que misturava alívio, dor e algo que parecia muito com desespero contido. Ele usava uma camisa branca simples e jeans escuros, roupas casuais, que de alguma forma o faziam parecer mais jovem e vulnerável. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados, como se ele tivesse passado as mãos por eles várias vezes, e havia sombras escuras sob seus olhos que sugeriam noites mal dormidas. Por um momento, eles apenas se olharam através da multidão de passageiros apressados, e Clara sentiu como se o mundo tivesse parado ao redor deles. Seu coração disparou, uma mistura de pânico e alívio correndo por suas veias como fogo líquido. Adriano se aproximou devagar, como se temesse que ela fosse correr se ele se movesse muito rápido. Clara. A maneira como ele disse seu nome, carregada de tanto sentimento que ela quase se desfez ali mesmo, fez suas defesas cuidadosamente construídas começarem a desmoronar. Como você soube que eu estaria aqui? Ela perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Sua mãe me ligou. Adriano admitiu, parando a uma distância respeitosa, mas ainda assim perto o suficiente para que Clara pudesse sentir aquele aroma familiar que tanto sentia falta.
Ela disse que você havia comprado passagens para Recife e que estava fugindo de mim. Clara piscou, surpresa. Minha mãe te ligou? Ontem à noite. Disse que estava preocupada, que você não estava comendo direito, não estava dormindo, que Helena estava percebendo que você não estava bem. Adriano pausou, seus olhos vasculhando o rosto dela com uma intensidade que a fez se sentir nua. Clara, você está bem? Você parece... Parece o quê? Ela perguntou, embora uma parte dela já soubesse a resposta. Parece que não tem dormido há semanas. Parece... perdida. Helena escolheu esse momento para fazer um pequeno ruído, estendendo os bracinhos na direção de Adriano, como se o reconhecesse. O gesto espontâneo da bebê foi como uma punhalada no coração de Clara, lembrando-a de tudo que estava tentando deixar para trás. Oi, princesa, Adriano disse suavemente, mas não fez movimento para pegá-la. Em vez disso, ofereceu um dedo para Helena agarrar, e Clara viu o mesmo amor genuíno em seus olhos que havia visto desde o primeiro dia. Você vai fazer uma viagem? Adriano, por favor, Clara sussurrou, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Não torna isso mais difícil do que já é. Mais difícil? Adriano levantou os olhos para ela, e Clara viu uma dor crua que a fez querer abraçá-lo e confortá-lo. Clara, você desapareceu. Há 2 semanas eu não sei de você. Não sei se está bem, se Helena está bem. Você simplesmente sumiu da minha vida sem uma explicação. Eu deixei um bilhete dizendo que precisava de tempo para pensar. Adriano a interrompeu, a frustração finalmente vazando em sua voz. Clara, o que há para pensar? Ou você me ama ou não? Ou quer tentar construir algo comigo ou não, ou confia em mim ou não. Não é tão simples, Clara replicou, sua voz subindo o suficiente para atrair alguns olhares curiosos. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Adriano, amar você não é a questão. A questão é se o amor é suficiente para superar todas as diferenças entre nós. E você decidiu que não é? Clara olhou para ele, para a dor óbvia em seus olhos, para a maneira como Helena continuava tentando alcançá-lo e sentiu seu coração se despedaçar um pouco mais. Eu decidi que preciso descobrir quem eu sou quando não estou sendo salva por você, ela disse finalmente, a voz mal passando de um sussurro. Adriano ficou em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Quando falou novamente, sua voz estava controlada, mas Clara podia ouvir a emoção por trás dela. Clara, eu nunca quis te salvar. Eu quis te amar. Qual é a diferença? A diferença é que salvar alguém implica que a pessoa precisa ser consertada, que há algo errado com ela que precisa ser corrigido. Adriano se aproximou um passo, e Clara pôde ver as pequenas linhas de tensão ao redor de seus olhos. Amar alguém significa aceitar quem ela é, apoiá-la nos sonhos dela, estar ao lado dela nas dificuldades, não porque ela precisa ser salva, mas porque você escolhe estar lá. Adriano. Deixa eu terminar, ele disse suavemente. Clara, eu sei que cometi erros. Sei que às vezes agi como se pudesse resolver todos os seus problemas com dinheiro. Sei que às vezes fui protetor demais, que não deixei você tomar suas próprias decisões. Clara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Você não errou. Errei sim. Errei porque estava tão desesperado para não perder vocês que esqueci que vocês não são minhas para possuir. Vocês são minhas para amar, para respeitar, para apoiar nas decisões que vocês tomarem, mesmo que essas decisões não incluam a mim. O anúncio de embarque ecoou pelo alto-falante. Último chamado para o voo, 1247, com destino ao Recife. Clara olhou para o portão de embarque, depois para Adriano, sentindo como se estivesse sendo dividida ao meio. Clara! Adriano disse, sua voz ficando urgente. Eu não vou te pedir para ficar. Não vou te pedir para abrir mão dos seus planos. Mas antes de você ir,
eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Adriano respirou fundo, como se estivesse prestes a pular de um precipício. Eu te amo. Amo você e Helena de uma maneira que eu nem sabia que era possível. E se você precisar ir para Recife para descobrir quem você é longe de mim, então vá. Mas, Clara... Ele tocou delicadamente o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Por favor, lembra que, independente do que você descobrir sobre si mesma, meus sentimentos por você não vão mudar. E se eu voltar diferente? E se eu decidir que nossa diferença de mundos é grande demais? Então, eu vou respeitar sua decisão e te deixar ir, Adriano disse, embora Clara pudesse ver o quanto custava para ele dizer isso. Mas, Clara, se você voltar e ainda sentir por mim uma fração do que eu sinto por você, eu vou estar aqui, esperando. Clara olhou para o homem à sua frente, para a sinceridade crua em seus olhos, para a maneira como Helena agora dormia tranquilamente no colo dela, como se a presença de Adriano, por si só, fosse suficiente para acalmá-la. Quanto tempo você vai esperar? Ela perguntou, a voz quebrada. O tempo que for necessário. Adriano respondeu sem hesitação. 1 semana, 1 mês, 1 ano, o tempo que você precisar para ter certeza. E quando ele se inclinou e beijou sua testa com uma ternura que a desfez completamente, Clara se perguntou se não estava cometendo o maior erro de sua vida ao entrar naquele avião. Mas mesmo assim, com o coração partido em pedaços, ela virou e caminhou em direção ao portão de embarque, sentindo os olhos de Adriano queimando em suas costas a cada passo.